Olá, alunos, tudo bem? O tema da nossa videoaula é o Parque Indígena do Xingu, suas histórias, seus personagens. E como todos já sabem, né, o Parque Indígena do Xingu fica localizado na Floresta Amazônica, que se estende por 9 estados brasileiros. São eles: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins, Maranhão, Roraima e parte do Mato Grosso. Cerca de 60% dela está no Brasil e o restante estende-se pelos países vizinhos: Colômbia, Bolívia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela e Guiana Francesa. O aumento das queimadas na Amazônia neste último ano foi alarmante, prejudicando imensamente o meio ambiente e levando a diversas discussões em setores nacionais e internacionais sobre o que deve ser feito para combater e reverter o desmatamento, na intenção de preservar a maior floresta tropical do mundo. A preservação da Amazônia deve ser uma preocupação de todos, e os índios estão sempre em busca de manter seus direitos e suas terras. A floresta tem muitos defensores, dentre eles ONGs, como o Greenpeace e o WWF, e também pessoas públicas, que se utilizam de sua fama e poder de comunicação para agir a favor da Amazônia. Um exemplo é a modelo brasileira de fama internacional Gisele Bündchen e o seu então namorado à época, o ator norte-americano Leonardo DiCaprio. Eles se tornaram grandes ativistas e defensores do meio ambiente após uma visita à região nos anos 90. O cantor britânico Sting também se tornou um grande defensor da causa depois de uma viagem pela região na década de 80, se tornando próximo de um índio que tem uma característica bem diferente. Ele é o cacique Raoni. Raoni sempre aparece ao lado de personalidades, como o Papa Francisco, líder da Igreja Católica, e de políticos, como o atual presidente francês Emmanuel Macron, pedindo auxílio pela preservação da floresta. Atualmente, com 89 anos, chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz por sua ativa defesa dos povos amazônicos. Ele é da etnia Kayapó, uma das 16 que habitam o Parque Indígena do Xingu. O responsável pelos primeiros contatos com essas tribos indígenas que até então eram desconhecidas foi Cândido Mariano da Silva Rondon, mais conhecido como Marechal Cândido Rondon. Um marechal do Exército Brasileiro, sertanista e explorador, que por sua importância foi designado como o primeiro diretor responsável pelo Serviço de Proteção ao Índio, criado em 1910 e que tinha como principal atribuição a assistência e proteção aos grupos indígenas. No contato com o povo indígena, o lema principal de Cândido Rondon era: morrer se preciso, matar nunca. Você sabia que, por sua importância, Marechal Cândido Rondon foi o único brasileiro homenageado com o nome de um estado? Você sabe qual é? Exatamente, Rondônia.
Durante o governo de Getúlio Vargas, que ficou conhecido como a Era Vargas, que se estendeu de 1930 a 1945, a população brasileira era de em torno de 40 milhões de pessoas e viviam principalmente nas faixas litorâneas do país. Neste período, o mundo passou por diversas mudanças e vários acontecimentos importantes, entre eles a Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil, também foi um período de muitas mudanças, tanto econômicas quanto sociais. E o governo decidiu ser necessária uma integração nacional, que iria desbravar e identificar as terras até então desconhecidas do Brasil Central. Bem, esse foi o início de um projeto que foi chamado Expedição Roncador Xingu, que se iniciou em 1943 e teve a duração de 24 anos. E por que foi dado o nome Roncador Xingu? O principal objetivo da expedição à época era alcançar a Serra do Roncador, no Mato Grosso, e mapear os rios e riachos que formavam o rio Xingu. Vejam, essa expedição foi muito necessária porque no Brasil nós não sabíamos quais eram as terras, as áreas ocupadas pelos índios. E na verdade, o princípio dessa expedição era militar. A finalidade principal dela era exploratória. Eles tinham pouca preocupação com os indígenas em si. E esse projeto ele sofreu uma reviravolta quando 3 paulistas chegaram para fazer parte desse grupo de desbravadores. Os 3 irmãos resolveram embarcar nesta expedição, tornando-se os principais idealizadores do futuro Parque Indígena do Xingu. Nascidos em São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo, Leonardo estava com 23 anos, Cláudio com 25 e Orlando Vilas Boas com 27 anos, quando embarcaram naquela aventura que iria mudar as suas vidas e a vida de milhares de índios. Na primeira tentativa de alistamento, o comandante da expedição, Coronel Flaviano Matos Vanik, não os aceitou, pois para ele, os irmãos não suportariam as privações e as dificuldades da expedição. Para que parecessem mais com os sertanejos, os irmãos deixaram a barba crescer, utilizaram roupas mais simples e se disseram analfabetos. Bingo! Desta vez foram aceitos como trabalhadores braçais. Em 1945, Orlando Vilas Boas se tornou o comandante de vanguarda da expedição após o coronel Flaviano Matos ser afastado pelo então presidente Eurico Gaspar Dutra. Sob a chefia dos irmãos Vilas Boas, naquele ano foram feitos os primeiros contatos com os índios Chavantes, a tribo mais hostil de todas da região. Em 1946, a expedição atinge a cabeceira do rio Xingu. Conforme a expedição avançava, por essas terras desconhecidas, os homens enfrentavam condições cada vez piores, cada vez mais difíceis, sendo acometidos por doenças como malária, surtos de sarampo. E a situação dos índios também não era fácil, também era precária. A missão principal pensada pelo governo de desbravar terras desconhecidas já não fazia mais sentido, pois, na verdade, aquelas terras já eram habitadas pelos índios. E foi nesta ocasião que os irmãos Vilas Boas, apoiados por Marechal Cândido Rondon, Darcy Ribeiro e o médico higienista Noel Núteus, negociaram com o governo de Jânio Quadros, então presidente do Brasil, uma forma de proteção aos índios que ali já estavam, sendo criado efetivamente o Parque Nacional Indígena do Xingu no ano de 1961. Veja um trecho de uma entrevista dada pelo sertanista Orlando Vilas Boas no ano de 2000, contando alguns detalhes sobre essa expedição. Acontece que o objetivo da nossa expedição não tinha nada a ver com o índio. O índio foi um acidente na marcha da expedição. A nossa função era fazer uma picada, que seria um caminho em linha reta do Brasil Central para Manaus, principalmente até o rio Tapajós. A distância seria mais ou menos de 2.200 quilômetros. Esse país tem sido muito ingrato à memória de Marechal Rondon. Podia ser levado em conta de que foi o maior humanista deste século no Brasil, foi o Marechal Rondon. Não só no trato com o próprio índio,
como a implantação da política indigenista, que perdura até hoje. Aqueles que na realidade querem a preservação do nosso índio, é de que o índio só sobrevive na sua própria cultura. Essa era a tônica de Marechal Rondon. E nós fomos os únicos a ser os seus seguidores nesse sentido. Mesmo porque eles tinham conosco uma deferência muito especial e nós por eles uma admiração muito grande. Você sabia que a palavra curumim quer dizer criança? É desse jeito que os índios chamam as crianças na língua tupi-guarani. E quando eles ouvem um trovão, dizem ser Tupã, o mensageiro de Nhanderu, o deus dos indígenas. Atualmente, as 16 etnias que habitam o parque são: E assim termina a nossa videoaula com o tema principal, a criação do Parque Indígena do Xingu e esse novo descobrimento, né, deste Brasil Central que até então era completamente desconhecido para nós. Eu deixo como dica, caso você queira se aprofundar um pouco mais no assunto, duas sugestões de leitura. Eu estou aqui com um livro chamado Os Índios do Brasil, de uma coleção chamada Povos do Passado, da editora Melhoramentos, né, escrita aí por Hernani Donato. Trata de uma forma mais ampla a questão do índio, né, não só os índios do Xingu, mas os índios brasileiros de uma forma geral. E eu deixo também aí o livro Xingu e Histórias do Xingu. Esse livro ele foi escrito pelos irmãos Cláudio e Orlando Vilas Boas. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Aproveitem as dicas. Boa leitura. Até a próxima.